Em 2006, um jovem diretor de cinema começou a trabalhar em um novo projeto. Queria fazer um filme que divulgasse o seu nome. Estava determinado a entrar para o seleto hall de diretores do chamado Dogma 95. Seu nome e o dos outros envolvidos será omitido, mas eu tenho em minhas mãos os diários de produção originais e os rolos de filme não editados, o que comprova que o que eu vou contar realmente aconteceu. Apesar da pouca idade, o diretor já tinha adquirido certa experiência em produções de destaque, trabalhando como auxiliar, e começava a ser conhecido por outros colegas de profissão da mesma geração, mas sua ambição o impelia a um projeto muito maior. Foi assim que começou a roteirizar um longa-metragem que ele mesmo produziria e dirigiria. O filme chamaria De Volta ao Lar, contando a história de um soldado dispensado da guerra do Afeganistão após se envolver em denúncias de crimes de guerra. A trama contaria sobre seu retorno ao mundo dos civis, vivendo de uma pensão do exército e se preparando para a audiência que julgaria se ele realmente havia cometido os crimes ou não. O diretor, que chamarei de Alan, queria que o filme fosse o mais autêntico possível. Edições, efeitos especiais, maquiagens estavam completamente fora de cogitação. Além da adesão ao movimento do Dogma 95, a sua ideia era baratear custos e transmitir realidade. Para o papel principal, era necessário encontrar alguém que não fosse um ator de renome, que não poluísse a pureza e simplicidade do personagem soldado. Por isso, Alan ficou muito satisfeito quando encontrou um jovem chamado Mark, reformado da infantaria, que tinha perdido a visão de um olho por causa do estilhaço de uma granada. Mark era um ator amador que só tinha estrelado peças escolares e participado de alguns comerciais em papéis secundários. Alan convenceu-se sobre a pertinência do ator desde que o viu pela primeira vez. Seu semblante, com cicatrizes discretas, o porte físico robusto, mas obviamente fora de forma, o jeito simples de falar, a cara inexpressiva de quem seria capaz de torturar alguém, mas na manhã seguinte entregar flores à namorada. Tudo isso fez com que Mark fosse escolhido de imediato. Outra questão para a produção do filme era a locação da casa onde o personagem soldado viveria. Na verdade, para o diretor, esse ambiente era o protagonista da história. Depois de cerca de uma semana procurando nos bairros mais afastados da cidade, Alan encontrou a locação perfeita. Um prédio que fora um dia habitado por operários, já bastante antigo e decadente, em um beco de uma avenida. Era a antessala da miséria. O típico muquifo onde usuários de drogas e desempregados moram antes de irem viver nas ruas. Ou seja, o lugar era ideal para que seu personagem deslocado vivesse. A grosso modo, não havia muita variedade entre os inquilinos do prédio. Famílias que vinham de outras cidades para tentar sobreviver, viciados em drogas e idosos abandonados. Sucedendo-se nessa ordem, esses grupos sociais assim expostos já contam a história da maioria das pessoas que viveram e viveriam ali. Se alguma vez ao longo dos anos houve no prédio algum tipo de ordenamento, um livro de regras, isso se perdera no tempo. Alan não sentiu um mau pressentimento quando o dono do apartamento pediu uma quantia irrisória como garantia para lhe entregar as chaves. As gravações começaram e tudo transcorreu de forma tranquila. Não houve acidentes inexplicáveis, nem aparições fantasmagóricas, como em outras produções amaldiçoadas. Os moradores só queriam viver suas vidas desgraçadas e tristes em paz. Ou melhor, queriam viver seus conflitos da forma mais plena e barulhenta possível,
Por isso, todas as gravações são recheadas de sons ambientes com gritos, gemidos, choros, aspiradores de pó e programas de televisão. Ele escreveu sua obra em vários festivais e viu com satisfação as boas recomendações aparecerem. Entretanto, alguns dias depois da estreia, os críticos e os espectadores começaram a relatar uma profunda agonia com a lembrança do filme. Diziam que, de alguma forma, aquela sequência contundente de cenas que formavam a película, embora sóbria e sem sobressaltos, os acompanhava como uma espécie de trauma. A repercussão do filme de Alan crescia à medida que mais críticos divulgavam suas análises, mas crescia também os boatos de um incômodo quase sobrenatural com a aura realmente mórbida que o filme transmitia, superando até o que a temática e o ambiente poderiam sugerir. Aquela reação dos espectadores não chegou a surpreender Alan, que já vinha experimentando uma sensação estranha antes mesmo de concluir o filme. Desde as madrugadas em que passava na ilha de edição montando sua obra, movido pela paixão e pelo ímpeto incontrolável de expressar sua arte, sentia que uma sombra o acompanhava. Já às vésperas de concluir seu minucioso trabalho, aquelas horas se tornavam uma hipnótica sessão de tortura. E eu via as crescentes olheiras e o tremor em suas mãos, quando ocasionalmente nos encontrávamos para tomar o café da manhã. Via também a pilha de remédios ganhando volume e diversidade. Primeiro analgésicos comuns, depois remédios para enxaqueca e, por fim, os psiquiátricos. E ele, sempre discreto, nunca comentava em que trabalhava ou o que o afligia. Após a sensação causada à crítica especializada, começou a reassistir o filme seguidas vezes. Tudo tinha sido feito da exata forma que ele havia imaginado, mas ainda assim, algo, um detalhe incômodo, parecia ter-lhe escapado. Revi o filme com a desculpa de que queria aprimorar as próximas obras, mas a verdade é que começou a ficar obcecado em descobrir qual o elemento que gerava tamanho incômodo. Chegou a fazer extensos e confusos organogramas que se esparramavam em cadernos, papéis avulsos, espaços ociosos em jornais e até algumas notas na pele. Um dia, depois de incontáveis revisões, seu celular tocou. Era um dos colegas da produção, mandando-lhe ligar a TV com urgência. Alan pausou seu vídeo em uma cena que mostrava a fachada do prédio de tijolinhos, pichado e mal cuidado. No canal indicado pelo colega, um programa espetacularista mostrava a mesma fachada do prédio de tijolos, mas agora havia pelo menos uma dezena de carros de polícia ao redor. Enquanto Alan ouvia a notícia, sentia seu corpo afundar na cadeira. Desligou a TV, pousou o controle remoto calmamente na perna e permaneceu encarando a tela preta. Eu soube dos detalhes daquela ligação porque ele me contou, bêbado, dias depois. Havia acontecido uma tragédia com uma criança, filha de um dos casais estranhos que moravam no prédio. Os pais, usuários de drogas, eram bastante negligentes com os cuidados do filho. Apesar disso, eles tinham a cautela de guardar as drogas dentro de uma caixa de madeira enfiada na saída do duto de ar. Depois que eles ficaram chapados, a criança, um menininho loiro de 3 anos de idade, passou a explorar a casa livremente. Segundo a repórter, os pais tinham um hábito quase ritualístico de colocar música no último volume enquanto viajavam no efeito do ácido, deitados no chão da sala imunda. Foi por isso que, quando a criancinha arrastou uma cadeira pela cozinha, escalou com cuidado o encosto e subiu na geladeira, ninguém percebeu. Não ouviram quando, com as mãozinhas gordas, ele bateu na entrada do ar-condicionado,
até conseguir afrouxar os parafusos. Até ali, ele estava imitando algo que os pais faziam quase diariamente. O menino jogou a caixa de madeira cheia de drogas no chão. O barulho, apesar de alto, não foi suficiente para despertar os pais. Além da letargia, a música alta encobria qualquer coisa que a criança fizesse. O menino se arrastou para dentro do duto de ar, brincando de túnel como fazia na escolinha. Pensava que ali poderia ser seu esconderijo secreto quando os pais começassem a brigar. Foi se esgueirando até sair da área do seu apartamento. A cada 5 metros que ele percorria no túnel, encontrava uma nova saída de ar que dava para um novo apartamento. Suas roupas grudavam na gordura acumulada nas paredes do duto. O ar era quente e fétido, e a cada metro o espaço ficava mais estreito. Mas ele seguia, arrastando-se com as mãozinhas gordas, convencido de que sairia em um lugar divertido, como no túnel da escola. Foi bem próximo da terceira saída que o garoto finalmente ficou preso. Começou a chorar, a berrar, mas continuava preso. Alan ouvia cada vez mais aterrorizado o relato da jornalista. Lembrava dos gritos de uma criança em quase todos os dias de gravação. Teve um dia, entretanto, que o pranto foi particularmente desesperador. A verdade é que a miséria do prédio, o principal fator para a escolha de Alan daquela locação, não era algo estático como um cenário, mas o dinâmico resultado arquitetônico da exclusão social. E o resultado disso tudo era que, por um incrível azar, uma das principais cenas do filme tinha como sonoplastia os agonizantes ruídos finais da criança, presa no duto de ventilação. Já seria ruim o bastante se fosse só isso, mas Alan descobriu algo ainda pior. Em uma tomada rápida em que a câmera corria pelo apartamento, por um breve instante, era possível ver a saída da ventilação. Ali, durante alguns frames, via-se o brilho dos olhos da pequena criança, que se debatia como podia. De alguma forma, essa informação de que a fatalidade havia ficado registrada vazou para a imprensa, o que acabou chamando a atenção da polícia. A produção do filme sofreu uma breve investigação. Mark, o veterano de guerra, por ser o rosto principal do projeto, foi exposto e chegou a ser culpado pela opinião pública de negligência, o que foi totalmente descartado pelas investigações. O escrutínio da mídia e os procedimentos policiais, embora tenham sido breves, foram suficientes para destruir sua vida, já bastante baqueada pela guerra. O diretor, por sua vez, entrou em uma profunda depressão. Uma das coisas que fez antes de abandonar totalmente a profissão foi garantir que as cópias de seu filme fossem retiradas de circulação. Ele queimou os negativos, quebrou os HDs, só preservou um único rolo de 35mm que ele guarda consigo como se fosse uma relíquia maldita. Como tudo isso aconteceu em uma época em que o mundo era menos digital, fazer a história sumir acabou não sendo tão difícil. Eu sei desse caso porque o diretor divide o teto comigo. Ele é meu primo e, como sou solteiro, acabei com a tarefa familiar de abrigá-lo. O resto da família me ajuda com as contas. Tem dias em que ele é um senhor de meia-idade normal, com angústias e tristezas habituais. Nesses dias ele cuida do jardim. Mas quando os fantasmas do passado o assombram, ele passa o dia inteiro trancado em seu quarto, assistindo, em loop, a única coisa restante de seu polêmico filme. Eu já tentei convencê-lo a destruir essa cópia. Ele me olhou com seus olhos cansados e disse que não consegue. Que se ele parar de ouvir, vai ser como se a criança tivesse morrido em silêncio, e que o silêncio agora é a única coisa que ele não suporta. Às vezes, de madrugada, eu consigo ouvir o filme atravessando a parede do quarto dele.
E entre os diálogos, entre os ruídos de trânsito e as brigas dos vizinhos, eu também ouço a criança.